Bom dia, irmãos e irmãs, bom estarmos juntos aqui, dia de celebração da nossa comunidade, domingo, dia da ressurreição do Senhor Jesus. Nós nos voltamos em devoção, lembrando que Jesus é o centro da nossa vida, mas também Ele é o centro da história. A nossa vida precisa ser vista em perspectiva daquilo que Deus está realizando através da história e em todo o mundo. A igreja é uma comunidade do reino de Deus. Nós não temos um projeto próprio. Nós existimos para viver o projeto de Deus, o projeto maior de Deus de restaurar todas as coisas, de transformar o mundo inteiro. E quando nós nos reunimos, nas nossas canções, nas nossas orações, na mensagem, tudo aponta para uma pessoa, Jesus Cristo. Alguém que está presente aqui. Essa é a promessa que Ele nos deu. Onde os seus discípulos estivessem reunidos, Ele estaria presente. É bom podermos estar juntos, rever os irmãos e irmãs queridas, ver algumas crianças que eram de colo e agora entram andando, ver alguns adolescentes que agora têm uma voz grave e barba. Mas nós vamos nos acostumando com esse tempo. Nós estamos há mais de 1 ano e meio, aproximadamente isso, nesse tempo de pandemia, e precisamos de um tempo ainda para nos readaptarmos. Mas nenhum momento só o Senhor Jesus nos deixou sozinhos. E é isso que importa. Jesus está conosco. Não tem a ver com um programa, um evento, tem a ver com uma pessoa, Jesus Cristo. Então quero convidá-los para ficarmos em pé, cantarmos, louvarmos a Deus como nosso testemunho de fé para o mundo inteiro. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração te sabe dizer, Santo é Senhor. Vamos levantar as nossas mãos? Santo, 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 meu coração te adora, meu coração te sabe dizer, Santo é Senhor. Nesse mesmo Espírito, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Vamos lá? Cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade
santuário. De novo no início. Vamos lá. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Bom dia a todos, vocês podem se sentar. Certa vez o nosso Senhor estava andando sobre as águas, algo não muito típico, né? Mas os apóstolos, os seguidores dele, estavam em uma embarcação e um deles ousou a ir até o Senhor andando sobre as águas. Então ele sentiu um vento forte, ficou com medo, e aí o corpo dele começou a afundar naquelas águas, e aí ele gritou dizendo: Senhor, salva-me. Prontamente o nosso Senhor estendeu as mãos a ele, o resgatando daquela situação. A nossa vida é muito parecida com isso. O nosso Senhor, Ele diversas vezes tem que vir até nós e nos tirar de situações difíceis. Nós vivemos constantes situações difíceis que nos deixam com medo, né? Nos fazem gritar: Senhor, salva-me. Nesse sentido, eu gostaria de orar com você, orar pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da nossa igreja, pedindo que o Senhor nos salve, salve o nosso espírito, salve as nossas vidas das dificuldades que nós encontramos. Pode fechar os seus olhos, nós vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós sabemos que as nossas pernas muitas vezes falham, nós não conseguimos ir até o Senhor, mas o Senhor vem até nós e nos tira das situações mais complicadas das nossas vidas. O Senhor nos tira dessa situação onde nós estamos afundando. Nós pedimos, Senhor, vem até nós mais uma vez, vem até nós, nos perdoe, nos salve, nos cure, nos liberte dos nossos pecados. Nós sabemos que a gente não consegue, mas o Senhor é poderoso para isso. Nós pedimos, Senhor, estenda as suas mãos de misericórdia para nós, estenda o seu amor e a sua graça para cada um de nós. Nós estamos muitas vezes enfermos, muitos de nós acamados, passando por momentos extremamente difíceis, e nós sabemos que o Senhor tem poder para nos curar. Nós muitas vezes estamos afundando nas mais diversas áreas das nossas vidas, mas só o Senhor pode estender a sua mão para nós e nos tirar dessas situações. Nós nos perdemos, nós pecamos e nós falhamos, mas o Senhor é amoroso, misericordioso e gracioso com cada um de nós. Por isso nós pedimos, Senhor, nos salve. Senhor, nos salve. Salve cada irmão dessa igreja, Pai. Salve a alma dessas pessoas, salve o nosso coração, Senhor, do pecado.
Salve as nossas vidas das armadilhas, nos tire, nos liberte do mal. Estenda a sua mão para nós, Senhor. Nós gostaríamos de pedir que o Senhor livre a nossa vida da morte, nos dê salvação, Pai. Nós pedimos por essa igreja, por cada pessoa que está passando por momentos difíceis. Socorra cada um de nós, Senhor. Socorra as famílias, socorra cada pessoa que está com dificuldades. Por favor, Senhor, nós pedimos, salva-nos, cada um de nós. Por Cristo Jesus, esse que estende a sua mão a nós, nós oramos agradecidos em louvor a Ele. Amém. Nós vamos, nesse momento, louvar ao nosso Senhor. Eu peço que você fique em pé novamente. Segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, meu Jesus, Senhor. Segura bem a minha e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha e sobre a morte eu hei de triunfar. Ao regressares lá dos céus descendo, a minha mão segura bem, Senhor, pois, meu Jesus, eu quero entrar contigo, lá onde eu gozo teu eterno amor. Vocês podem se sentar, a gente vai cantar mais um hino, já nos preparando para a mensagem que virá na sequência. Enquanto, ó Salvador, teu livro ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra bem a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida ao pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Que especial esse tempo de culto. Nós cantamos agora há pouco este hino tão tocante, né? Com tua mão segura bem a minha.
Porque há momentos em que a gente quer soltar da mão dele, e há momentos que a gente solta das mãos dele. A grande bênção é que ele não solta da mão da gente. Aqueles que têm filhos sabem o que eu estou dizendo. Às vezes os filhos querem ir para um trajeto que a gente não quer, porque é um perigo. E eles tentam soltar a mãozinha, se desvencilhar para poder correr para esse lado. Mas a gente aperta um pouco mais a mão, não deixa. Na nossa tradição reformada, há uma doutrina que fala da perseverança dos santos, dos discípulos de Jesus. Que Deus os habilita, não só a começar a jornada, mas irem até o fim. Mas não é uma experiência de mérito ou esforço nosso. Continua sendo graça de Deus. É Ele que persevera conosco. É Ele que aperta mais a nossa mão para a gente não escapar. Ouvindo essa canção, eu me lembrei de uma experiência quando criança. Sempre gostei de pescar. Eu não sou como Rodney, né? O maior pescador de todos os tempos. Mas sempre gostei de pescar e eu pescava num rio muito grande chamado Rio Paraná. E tínhamos que atravessar um lugar de brejo, de pântano. E para chegar no rio, nós tínhamos que andar em cima de algumas toras de madeira. E eu ainda criança, 7 anos, fui pescar com meu pai. Naquele dia sem que minha mãe soubesse, porque ela não queria ver o filho em perigo, mas era o que eu mais queria, pescar com meu pai. E num dos momentos, eu escorreguei daquela tora de madeira e afundei até a cintura, rapidamente. Mas eu senti a mão do meu pai, ele me segurou e a mão do meu pai gigante. Sempre ele foi muito grandão, mas quando eu era criança ele era um gigante para mim. Me segurou, me levantou no ar e me pôs de volta. É assim que Deus faz. Não fique preocupado com os caminhos pantanosos ao redor das toras. Deus não deixa você afundar. Deus não é assim. Deus é Pai amoroso. Deus não deixa a gente afundar. Essa última canção que cantamos fala que a gente possa ver além da letra, além do que a gente vê nas Escrituras, há uma presença que as próprias Escrituras nos contam. Ver Jesus. Jesus é a palavra de Deus que se fez gente e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do Pai. E Ele morreu para nos salvar dos pecados, e ressuscitou e reina para todo sempre, e derramou sobre nós do seu Espírito, porque Ele quer habitar em nós para sempre. Durante esse tempo, nós perseveramos, aguardando o dia que o Rei, o Senhor Jesus, voltará para completar a sua obra, e o reino de Deus ocupará cada milímetro desse universo. E aí, a eternidade no reino de Deus será de alegria, paz, justiça. No reino de Deus não há sofrimento, não há injustiça. No reino de Deus há a completude de tudo aquilo que cada um de nós sonha. E mais do que isso. Nesse tempo que nós estamos de pandemia, muitas coisas se intensificaram, coisas boas e coisas ruins também. Creio que uma das experiências é que pudemos nos conhecer um pouco melhor. Ver como reagimos em tempos de pressão, de ameaça, tempos de medo. Então, cada um pode dar conta de si, né? De como foi essa pedagogia de Deus. Mas cada um pode se perceber. Nós precisamos fazer também muitas escolhas. Escolhas acertadas, escolhas erradas.
há basicamente, deixe-me classificar operacionalmente assim, há basicamente 2 tipos de escolhas. Aquelas escolhas que nós fazemos do cotidiano. Por exemplo, que sabor de sorvete eu compro? Não, no meu caso, não gosto muito de doce, que tipo de corte de carne eu vou escolher para o meu almoço? A maioria sabe o corte que eu vou escolher, né? Então, que tipo de roupa eu compro? Que cor eu compro de roupa? Vou agora ou vou daqui 15 minutos na padaria? Como eu me preparo para as coisas? As escolhas do cotidiano, mas há escolhas que são escolhas segundo o nosso plano, segundo os projetos da nossa vida. Que nós temos uma percepção de mundo, um projeto, e nós fazemos escolhas em direção àquele projeto. Independentemente se o projeto é bom ou se o projeto é ruim. E nós estamos acostumados a pensar que o sinal é quando a gente vê uma porta aberta. E a porta aberta é o sinal de que está tudo bem e de que nós precisamos avançar. E nós ficamos inconformados quando uma coisa não dá certo, como uma porta se fecha. O que fazer quando as portas se fecham? Reclamar, insistir, bater, arrombar, pôr a culpa no diabo, né? Geralmente a gente pensa assim: porta aberta foi Deus, porta fechada foi o capeta. Nessa manhã eu gostaria de convidar vocês para nós ouvirmos juntos um texto das Escrituras que vão nos ajudar a entender um pouco de como Deus caminha conosco e de como... Não vou dar spoiler. Nós vamos orar e vamos ouvir o texto e vamos pedir que o Espírito nos dirija. Pai querido, que o Teu Espírito e a Tua Palavra nos conduzam nesse momento como tem conduzido até agora. Não só nesse culto, mas a nossa biografia, de uma forma misteriosa e maravilhosa. Chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou. Abre, ilumina as nossas mentes e corações, assim como inspiraste essas Sagradas Escrituras. Nos conduz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O texto está em Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. Vou repetir, Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. Esse texto está dentro de uma narrativa maior do livro de Atos. O livro de Atos é um livro que conta a história da igreja nascendo e de como Deus caminha e dirige essa igreja. E de como Deus levanta pessoas, discípulos, para que eles se conectem à obra maior de Deus. Num contexto menor, esse texto está numa narrativa da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, um judeu que foi convertido no encontro com Jesus, entende pelo Espírito e pela igreja que ele deve dedicar a sua vida à evangelização e à plantação de igrejas. E ele era muito dedicado e devoto nessa direção. E ele fazia planos, organizava tudo muito bem. Cada viagem, cada cidade, o que ele deveria fazer, onde ele deveria ir. E agora, eu gostaria de ler o texto dessa manhã, que inicia assim: como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude.
Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Paulo, junto com a sua equipe, parte para uma viagem missionária. Ele faz planos, faz uma rota das igrejas que quer, dos lugares que quer evangelizar, das igrejas que ele quer visitar, a partir daquilo que ele havia já desenvolvido numa viagem anterior. E ele faz planos. Nós também fazemos planos. Nós fazemos planos bons e planos ruins. Eu imagino que esse plano de Paulo era um plano bom e muito bom. Bom pela sua intenção. Era um plano de levar o Evangelho de Jesus a lugares que ainda não tinham ouvido e reforçar aqueles lugares que já tinham ouvido. Plano de plantar novas igrejas. Plano de fazer novos discípulos de Jesus. Pensem comigo, que plano é superior a esse? Você consegue ter um plano melhor do que esse de Paulo? Nós temos planos bons, por exemplo, preciso educar melhor meus filhos, preciso cuidar melhor dos meus filhos, preciso cuidar melhor do meu cônjuge. Preciso me tornar uma pessoa melhor, preciso me tornar um profissional melhor. Não somente na perspectiva técnica, mas na perspectiva humana, que a minha vida tenha um impacto bonito para aqueles com aqueles com os quais eu convivo e trabalho. Preciso guardar parte do meu dinheiro para ajudar pessoas que têm necessidade, que estão fragilizadas, especialmente nesse momento. Preciso ser generoso com as minhas ofertas. Planos bons. Preciso guardar um dinheiro, não posso gastar tudo, preciso guardar um dinheiro para comprar uma casa. Preciso guardar um dinheiro, uma reserva para um tempo de emergência. Bons planos. Mas temos maus planos. Preciso gastar e usar o cartão de crédito para comprar aquilo que eu não quero, mas as pessoas dizem que eu preciso. Já passou por isso? Espírito do consumo que molda a nossa sociedade. Preciso guardar todo o meu dinheiro, não posso dividir com ninguém. Péssimo plano. Porque Deus dividiu o que Ele tem com você. Por isso, não seja avarento de guardar tudo aquilo que Deus dá para você, só para você. Planos ruins de poder. Preciso alcançar aquilo. Então eu preciso mexer, eu preciso depreciar essa pessoa, eu preciso questionar essa, eu preciso criticar essa, para que eu me sobressaia. Eu preciso ter poder. Maus planos. Mas todos nós, seres humanos, fazemos planos. Os planos de Paulo eram bons planos, excelentes planos, planos admiráveis. Mas como nós ouvimos, o Espírito Santo, e aqui de uma forma muito exclusiva nesse texto, o Espírito de Jesus, é o mesmo Espírito, o Espírito Santo e o Espírito de Jesus. Mas quando ele fala Espírito de Jesus, ele evoca toda aquela experiência original do encontro com o Mestre que nós seguimos. E eventualmente a gente esquece disso. O Espírito Santo veio habitar em nós, não como um gênio da lâmpada, que satisfaz os nossos desejos e faz validar os nossos planos, sejam quais eles forem. Mas Ele habita em nós para lembrar que Jesus continua vivo, presente na nossa vida. E nós não mudamos de categoria. Nós não nos tornamos semideuses. Nós continuamos discípulos que continuam seguindo Jesus.
Se no primeiro plano nós temos os nossos planos, no segundo, a gente percebe nessa condução que Deus também tem os seus planos. Aqueles que têm filhos, então, percebem essa mudança da cultura da família e da logística da família. Quando são pequenos, a gente põe a roupa que a gente deseja neles. Eu não sei porque eu me lembrei agora, quando os meninos eram pequenos, nós colocávamos pijama igual nos dois. Pijama dos Bananas de Pijama, não sei se alguém vai lembrar disso. O Caio e o Vinícius, lindinhos, com um pijama de banana de pijama, aquele listradinho branco e azul, né? E vinham dar beijo e falar boa noite, papai. Saudade desse tempo. A gente punha no carro e eles iam para onde nós levávamos. Bom, quando a gente trata bem, cuida e principalmente alimenta com muita comida, esses bichinhos crescem e começam a criar, e o que é desejável, uma autonomia de vida. E é o que a gente espera. A gente espera que os filhos se tornem autônomos, maduros e façam as suas próprias decisões. Mas a agenda muda. Agora nós precisamos consultar. Pode ser tal dia? Alguém tem plano? Como que a gente faz a conciliação da agenda? Quem tem filhos jovens e adultos sabem disso. Agora, se você tem filhos que são crianças e você precisa mudar a sua agenda, na verdade você precisa mudar a sua educação, certo? Você é o adulto, mas quando os filhos são adultos, então são todos adultos. As agendas precisam ser conciliadas. E nem sempre aquilo que a gente propõe vai ser possível. Deus tem os seus planos e a gente basicamente ignora isso. A gente ignora que desde o início Deus teve um plano. Desde o início. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, conta que Deus tem um plano. E o plano dele não foi destruído. Foi questionado, foi atrapalhado, mas um plano de Deus não pode ser destruído. O plano dele de formar um povo, uma comunidade que viva com ele para sempre. E ele enfrenta todos os desafios da história, da sociedade, da cultura, para que esse plano dele dê certo. E o plano dele vai dar certo. Com a ajuda dos seres humanos, sem a ajuda dos seres humanos, com a ajuda da igreja, sem a ajuda da igreja, com o apoio dos seres humanos ou tendo que confrontar os seres humanos. Os planos de Deus são os únicos que no final da história vão se realizar. Porque os planos de Deus sempre são planos bons. Basicamente, a Bíblia não fala de muitos planos de Deus, fala de um plano só. O plano de Deus de restaurar todo o mundo. A partir das nossas péssimas escolhas e que nos levaram para o distanciamento de Deus. E que a Bíblia chama isso de pecado. E por causa disso, nós nos distanciamos de Deus, mas Deus nunca ficou distante de nós. E Ele teve um plano extraordinário. E continuou desenvolvendo esse plano. O grande problema é que nós não compreendemos os planos de Deus. Às vezes não aceitamos os planos de Deus. Às vezes queremos convencer Deus que os nossos planos são melhores. Eu vou compartilhar algo, mas está sendo gravado, né? Então isso é sempre um risco. Então já vou pedir perdão para minha irmã, a Geisa, para eu contar algo. Nós somos 3 irmãos, homens, e uma irmã. E sempre a vontade dela era feita, e nós ficávamos com muita raiva. E uma vez nós nos unimos e falamos, agora nós somos 3, não é possível nós perdermos de uma. Nós vamos decidir onde a gente vai passar as férias, porque ela sempre decidia. E não quando nós éramos crianças, bom, até hoje. E aí
entramos numa aliança, chegamos diante dela e falamos: nós vamos escolher as férias e é o seguinte, você não manda na gente. Em 2 frases ela nos desmontou. A primeira ela disse: eu mando? Imagina. E aí já trouxe uma dúvida no coração da gente, né? E a segunda ela falou: eu tenho culpa de sempre escolher a melhor coisa. E aí nós pensamos: nossa, quer ver que ela tem razão? E adivinha onde nós passamos as férias? Eu tenho a culpa de sempre ter razão? Nossa, que coisa, né? Mas às vezes a gente pensa isso diante de Deus. Deus, eu sei que o Senhor está fazendo um monte de coisa, mas seria melhor se ao invés do Senhor ir por ali, o Senhor me seguisse e validasse tudo aquilo que eu estou fazendo. A má notícia é que Deus não se deixa conduzir. Nunca. Nós não compreendemos os projetos de Deus. E os projetos de Deus, ou o grande projeto de Deus, está além mesmo da nossa compreensão. Deus está para além da nossa compreensão. Deus a gente não compreende, a gente não explica. Segundo a tradição antiga da espiritualidade da igreja, especialmente num livro chamado A Nuvem do Desconhecido, ou A Nuvem do Não Saber, da tradição inglesa do século XVI, Deus a gente não explica, Deus a gente não classifica. Deus a gente só pode amar e adorar. E os planos de Deus não podem ser compreendidos na sua totalidade, nem alterados. Mas a gente pode conhecer, obedecer e confiar. O texto fala que o Espírito Santo não permitiu. Como que o Espírito Santo impede evangelização? Você não acha estranho? Não parece que Deus é um pouco contraditório? Deus fala: vão e evangelizem o mundo inteiro. E Paulo vai e Deus diz: não, por aí não. Deus fala: plantem igrejas, ou seja, formem novas comunidades de discípulos. E o Espírito diz: não, mas por aí não. Talvez nós falássemos assim: Deus, então faça você mesmo. Eu estou fora. Deus obviamente faz tudo sozinho. Ele nos inclui por graça, não por necessidade. Deus não precisa de nenhum de nós. Mas Ele nos inclui porque Ele quer que nós estejamos junto dEle. É uma questão de amor e graça, não de necessidade de Deus. Por isso, portas que se fecham são iguais às que se abrem, se forem fechadas pelas mãos de Deus. A questão não é se a porta está aberta ou fechada. Não é assim que nós vamos nos conduzir. A questão é quem abriu a porta e quem fechou a porta. Vamos pensar na seguinte situação. Há um lugar na casa que é perigoso para as crianças. E os pais responsavelmente fecham a porta. Isso é bênção ou isso é maldição? Agora vamos imaginar que há na casa o mesmo lugar, compartimento, que tem coisas perigosas para a criança. Mas eu não queria pôr a culpa nos avós, então vou usar os tios dessa vez. Mais um tio que não quer contrariar a criança, que quer ser popular, abre a porta porque ele quer fazer todas as vontades da criança. Isso é bênção? Não. Deus não é o mágico da lâmpada. Deus é pai responsável. Deus não abre porta que vai prejudicar a gente. Entrar por essa porta é responsabilidade somente sua. Deus fecha portas assim como Ele abre portas. E quando Deus fecha a porta, é porque aquela porta precisa continuar fechada. Porque há outras que nós não estamos enxergando e que estão abertas, mas foram abertas por Ele. O texto fala que
Deus fecha duas portas, duas rotas, duas direções. Paulo não reclama. Paulo discerne, ele percebe. É porta que Deus está fechando, porque ele diz, foi o Espírito que fechou. Aqui é a primeira questão que a gente precisa pensar. Será que eu e você conseguimos perceber a ação do Espírito? Ou nós olhamos somente através do nosso estômago, dos nossos desejos, do nosso ego? Quero abrir essa porta, quero entrar por ali, quero fazer isso. E o Espírito está dizendo não. A segunda questão, não só discernir, mas ter o coração humilde e disponível para seguir. Paulo segue, Deus fechou essa porta, então ele deve estar querendo que eu vá por aqui, ele fechou essa, então ele deve estar querendo que eu só possa ir por aqui. E ele chega num lugar de revelação de Deus. Se em primeiro lugar temos os nossos planos, em segundo lugar Deus tem os seus planos. Se por um lado nós precisamos ouvir e confiar porque nós não temos controle, por outro lado, Deus é que sopra a vida da gente, é Deus quem revela. Paulo precisava estar num lugar para sonhar o sonho de Deus. E quando nós sonhamos os sonhos de Deus, a nossa vida é conectada à história maior de Deus. Lembra que eu disse que o plano de Deus sempre dá certo? E no final é o único plano que dará certo? Esse é o convite que ele faz para a gente. Para que nós nos conectemos ao plano maior dele e desfrutemos de tudo aquilo que é de Deus. Às vezes queremos planos medíocres, minúsculos, maus. Não nos deixamos conduzir, somos rebeldes. Paulo ouve, discerne, obedece, confia. E por ouvir, e por discernir, e por obedecer, e por confiar, ele é guiado até o lugar da revelação. E ali há um sonho de Deus que invade a noite do apóstolo Paulo. O grande problema é quem de nós consegue perceber isso. Paulo foi alguém extraordinário, mas também deu as suas cabeçadas. No início da história, Paulo tinha um plano que era completamente oposto em afronta a Deus. Mas quando Jesus invade a vida de Paulo, ele deixa os seus planos, se conecta ao plano maior de Deus e desfruta de tudo que Deus tinha dado para ele. Quem de nós consegue fazer isso? Na história, somente um ser humano compreendeu isso na sua totalidade. Jesus Cristo. Desde o início, o plano de Jesus era fazer a vontade de Deus. Jesus já veio conectado com aquilo que Deus queria realizar no mundo e no projeto específico da sua própria vida. As Escrituras nos contam que Jesus obedeceu em tudo a Deus. E Jesus foi alguém conduzido pelo Espírito. E assim, quando ele vai para a cruz, não é um plano pessoal de se tornar um grande mártir, um grande nome na história, mas ele morre como um salvador, porque esse era o plano de Deus. Ele morre como inocente para salvar pessoas culpadas como eu e você. Mas como o plano era de Deus, Deus o ressuscita e coloca o nome de Jesus acima de todo outro nome. Nome a quem todos se curvarão para sempre. Jesus reina
derrama do seu Espírito sobre os seus discípulos, caminha com seus discípulos e continua conduzindo a vida dos seus discípulos e da sua igreja. Jesus é Rei sobre todas as coisas. O texto que segue fala de Paulo chegando a um porto e indo na direção que Deus quer. Quando a gente vai na direção que Deus quer, todo vento é favorável. Nós não precisamos criar o vento. Vento, na linguagem das Escrituras, vento, sopro e espírito, é a mesma palavra. Discípulo de Jesus é alguém soprado por Deus. É como se nós fôssemos, naquela época, um barquinho à vela. Nós podemos fazer todos os planos. Se não tem vento, a gente não sai do lugar. Mas se nós não temos um plano, mas deixarmos o vento soprar, abrirmos mão, deixarmos Deus conduzir, a gente chega aonde Ele deseja. E nós nos tornaremos quem Ele nos fez para ser. Por isso, não fique preocupado com portas fechadas, com barreiras. Busque o discernimento. Quem fechou? Nós estamos acostumados a avaliar só num primeiro nível o que se fala. Precisamos avaliar num segundo nível mais profundo. Quem fala? Deixe-me dar um outro exemplo. Você gosta de ouvir a palavra sim? Quem gosta de ouvir a palavra sim, levanta a mão. Quem vai mentir fica com a mão fechada, a mão abaixada aí, certo? Sim. Quem gosta de ouvir a palavra não? Por favor. Quem que gosta? A gente gosta de ouvir a palavra sim. Mas vamos imaginar, você quer fazer uma coisa errada. Você não vai pedir para o seu pai, para a sua mãe. Você vai pedir para o seu pior amigo. Eu nem sei se é amigo nesse caso. Sabe aquele de vida toda torta? E você diz, posso fazer isso errado? Ele, mas claro, você tem que viver a vida, é sim. Não é o que se fala, mas quem fala. Quem fala? Avalie isso na sua vida, para você poder entender a dinâmica da vida de Deus, do sopro de Deus. Quero encerrar essa mensagem lendo uma poesia, que também é uma canção, de um colega, o pastor Josué Rodrigues, que escreveu essa canção, se não me engano, em 1993, ao aconselhar uma pessoa que estava desesperada, porque havia perdido quase tudo. As portas se fecharam. E ele escreve essa poesia, muito bela, que diz assim: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede. Bem sei o que prefiro. Nem sempre é o melhor para mim. Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero algo que dele não procede. Bem sei o que eu prefiro, nem sempre é o melhor para mim. Há outras fontes que não vêm do Pai das luzes. As soluções que surgem não me consolarão. Que outras mãos dispensarão graça, amor e paz? Abrindo ou fechando são portas que orientam no tempo certo e como Ele escolheu para mim. Prossigo em meu caminho, confiando em suas palavras. Os que nele esperam jamais se cansarão, jamais se frustrarão. Quero convidá-los para um tempo de silêncio e oração, e depois nós
cantaremos uma canção respondendo ao Senhor. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir o Senhor, o seu Espírito libertador, todo pecado já confessar, tudo que tenho lhe dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito consolador, no seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Deixe que os seus projetos sejam permeados pelo projeto maior de Deus. Deixe que os seus projetos sejam soprados pelo Espírito. E não tenha medo se em algum momento as portas se fecharem. Como diz a poesia, portas que se fecham e portas que se abrem são iguais se forem fechadas ou abertas pelas mãos do Pai.
Quero dar um aviso. Nós temos está saindo na transmissão, né? No dia 11 de setembro, às 14 horas, nós temos um encontro, um convite para todos aqueles que querem se tornar membros da nossa comunidade, que querem conhecer melhor a nossa comunidade. Um encontro de boas-vindas. Para você que eventualmente está participando conosco nos cultos online, tem muitas pessoas que estão conosco há muito tempo, desde o início da pandemia, mas ainda nem conhecem fisicamente o nosso templo, né? Então nós estamos fazendo esse encontro para que você possa tirar suas dúvidas, nos conhecer. Será online, você pode entrar em contato conosco ou através das nossas mídias e nós enviaremos então o link para que você possa participar desse encontro. Tempo muito especial. Vamos ficar em pé. Vamos receber a bênção do Senhor e encerrar a nossa celebração dessa manhã. Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja de trás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser destruída nem abalada. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as do teu lar, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, e a comunhão, o consolo, a força do Espírito Santo esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre.